Olá, eu estou aqui para falar um pouco sobre a revisão pela qual a ISO 9001 vem passando. Estamos no meio do processo de revisão que é tradicional em todas as normas, né? Dentro de um determinado período, elas passam por um novo escrutínio para saber se ela continua adequada e atualizada em relação ao mercado. A ISO 9001 não é uma exceção, mas esse processo tem tido aí alguns imprevistos, né? Alguns adiamentos relacionados ao prazo, mudanças drásticas de uma versão para outra. Então eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia sobre essa modificação, o momento em que ela está e o que vem acontecendo. Bom, vale lembrar aqui que o processo de revisão ele parte, né, de algo já sistematizado. O processo de revisão das normas é estabelecido já com uma estrutura fixa e que pelo qual os comitês de análise, né, normalmente o TC, Technical Committee, no caso da ISO 9001 e das normas da qualidade é o TC 176, que trata disso. Ele precisa seguir certas regras, né? E no documento que a gente teve acesso lá do início dessa modificação em 2023, existe uma lista de premissas, né? Ou seja, condições que deveriam ter sido levadas em conta ou que estão sendo levadas em conta durante esse processo de revisão. Então, rapidamente aqui, né? Obviamente, a tecnologia passou por grande revisão ao longo do tempo, então a evolução tecnológica desde a última versão da norma, que é 2015, precisa ser considerada como um elemento nessa revisão, e a gente vai ver que foi. Né? Os ambientes cada vez mais complexos, exigentes, dinâmicos, né? O tal do mundo VUCA, que a gente já conhece, é parte dessa premissa, é parte dos insumos para essa revisão. A manutenção das características generalistas da norma, quer dizer, precisa ser mantida essa ideia de que a norma se aplica a qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer segmento. Ela tem essa característica não segmentada, né, uma característica não especializada em determinados setores do mercado, diferente de outras normas setoriais, como normas do setor automotivo, alimentício, farmacêutico, aeroespacial e tal. A ISO 9001 não tem essa ideia, ela é generalista. A ideia também é que fosse aumentada a perspectiva da auditabilidade, tradução livre minha aí, né? Quer dizer, garantir que ela seja mais facilmente auditada através da clareza dos requisitos, não tendo muito espaço para interpretação. Quer dizer, o que está escrito é o que vale, né? Assim, se a gente abre margem para interpretação, você acaba tendo diferentes pontos de vista sobre o mesmo requisito, e isso é indesejável na medida do possível, né? É preciso manter a abordagem que permita a integração com outros sistemas, então é uma norma que foi feita para ser integrada, ela normalmente é encarada como uma base para diversos outros sistemas, como ambiental, saúde e segurança, de continuidade de negócios, né? Ela é justamente por isso conhecida como a norma das normas. Uma das premissas aqui também é se alinhar aos ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente vai ver que tem algumas características desse tipo. Ela precisa, obviamente, estar aderente ao anexo SR, que foi revisado aí recentemente, que é aquela alta estrutura de alto nível para todas as normas da família ISO relacionadas à gestão, que leva em conta aqueles elementos, capítulos de 1 a 10, que já são tradicionais aí, que todas as normas que fazem parte dessa família, ao serem revisadas, precisam seguir. Então, não é diferente das demais. O acompanhamento das tendências de mercado, né? Quer dizer, entendimento aí sobre a utilização de inteligência artificial, sobre tendências tecnológicas, inclusive, que fazem com que o mercado seja dinâmico, né? Teletrabalho, ou seja, várias outras características aí que podem afetar a maneira como a gente enxerga os sistemas de gestão, especialmente da qualidade. Mudanças empresariais e societais, né, globalmente relevantes, como, por exemplo, a necessidade da resiliência, as cadeias colaborativas, em que essa relação entre funcionário, empresa, fornecedor, parceiro de negócios, vem mudando com o passar do tempo. Essa característica de trabalho remoto também bastante importante, né? Quer dizer, os funcionários não mais estão necessariamente no ambiente de trabalho corporativo, mas sim nas suas próprias casas, então a norma deveria ser adequada a essa nova realidade.
Uma ênfase, mais uma vez, em riscos e oportunidades, isso já vem lá do anexo SL, já vem acontecendo, mas existe aí a perspectiva de que isso se torne ainda mais enfatizado nessa nova versão. As informações documentadas, aí uma sutileza, né? A ideia de que elas não são mais mantidas ou retidas, mas precisam estar disponíveis, né? Ou seja, uma mudança semântica aí na interpretação e na forma como é escrito, mas que reduz um pouco daquela, daquela falta de clareza, né? Que existia, que poderia haver. Então, quanto mais simples for a comunicação, mais direto for o requisito, mais fácil de entender. E né, uma ênfase, uma abordagem aí relacionada ao supply chain, quer dizer, ao ciclo de vida do produto que é fornecido por essa empresa que pretende certificar na ISO 9001, deve fazer parte dessa ideia, dessa análise toda, deve ser levada em consideração. Né? Então, levando em conta todas essas premissas, o work group do TC 176 começou a se reunir, estabeleceu aí a sua agenda. Essa agenda está baseada em um cronograma, né, que foi iniciado lá em dezembro de 2023, com um working draft, e que foi desenvolvendo ao longo dos meses. A gente pode ver lá que em dezembro de 2023 foi o início desse processo. Vale a pena aqui a gente lembrar um pouquinho, né, que antes desse processo começar tinha sido feita uma consulta pública para saber se a ISO deveria ser revisada ou não. O resultado dessa consulta foi de que ela não precisaria ser revisada, porque entendia-se que ela estava ainda adequada ao, ao mercado, às questões tecnológicas, ela já era suficientemente abrangente, genérica, a ponto de abarcar todas essas modificações. No entanto, né, houve mais de uma consulta, essa consulta foi refeita, né, porque esse resultado foi negativo e aparentemente isso desagradou algumas das partes interessadas na revisão da norma. Não cabe aqui a gente se aprofundar nisso, mesmo porque, como um outsider, a gente não consegue, eu pelo menos não tenho informação a respeito desse detalhamento, a gente tem são especulações sobre os motivos que levaram essa, digamos assim, forçação de barra, ou seja, a tentativa e a insistência para que a norma fosse revisada. A gente sabe que muitos mercados se alimentam disso, né? Tem muita gente que depende dessas revisões para dar os seus treinamentos, para fazer suas auditorias, para dar as suas consultorias. Então é possível que esse tipo de força tenha agido para garantir que isso acontecesse, mas o fato é que houve uma consulta, chegou-se à conclusão, né, o resultado da consulta é de que não haveria necessidade de revisão. Foi feita uma nova consulta, uma terceira consulta, eu acho que foram umas 4 ou 5 consultas, até que em uma delas, quando o quórum foi diminuindo, o resultado acabou sendo favorável e aí iniciou-se o processo de revisão, que foi lá em 2023. A previsão original era para terminar em 2025, a gente tem até um outro vídeo em que nós analisamos isso, desse ano, meados aí de 2024, nós fizemos essa análise, a expectativa é que em 2025 a norma tivesse publicada, mas aí recentemente, aí no mês de setembro, outubro, ou no início de outubro, foi lançada né, foi atualizada essa informação, teve uma nova reunião lá do Work Group 29, e a decisão foi de que a previsão de publicação agora é lá em setembro de 2026, ou seja, daqui a quase 2 anos. Nós estamos nesse momento no Committee Draft, nós estamos no CD2, né? Ainda tem a fase de Draft International, depois Final Draft, para depois ir para a publicação. Então isso é importante a gente mencionar, porque significa que nesse momento ainda muita coisa pode mudar, né? A fase de Committee Draft é bastante preliminar, a gente pode ver isso até pela mudança que teve do CD1 para o CD2, né? Em questão de meses aí já teve uma mudança bem grande no conteúdo da norma, alguns avanços, alguns retrocessos, né? A gente vai falar um pouco sobre isso na próxima tela, mas o fato é que tá polêmica essa revisão, ela está demorando mais do que normal. Não é normal demorar 3 anos para um processo de revisão, leva tanto tempo assim, isso normalmente é mais curto. Além do fato de que, também tradicionalmente, essa revisão ocorre mais ou menos ali a cada 7 anos, né? A cada 5 anos começa-se um processo de revisão,
em até 2 anos uma publicação. Então, a norma de 2015 vai ser publicada em 2026. Isso vai ser, se for publicada, né? Isso vai levar 11 anos, né, entre uma revisão e outra. Isso não é comum. Isso mostra também um pouco da polêmica envolvendo esse ciclo de revisão especificamente, né? Também existe alguma tradição de que você tem uma revisão, os ciclos se alternam, né? Então você tem a criação da norma, uma revisão de ajuste, depois uma revisão mais profunda, uma revisão de ajuste, uma revisão mais profunda. Então foi assim quando a norma foi lançada em 87, em 94 foi um ajuste, em 2000, 2001 foi uma revisão pesada, em 2008 foi um ajuste, em 2015 foi uma revisão pesada, em tese essa revisão é uma de ajuste também. Então vamos ver de que lado, para que lado isso vai, se isso mesmo que vai acontecer. A gente teve acesso ao documento do Committee Draft 2, né, o CD2, que é a versão atual, né, o documento mais atualizado nesse processo de revisão, ainda, né, com marcas de revisão, com muita coisa para ser consolidada. As principais mudanças que nós vimos foram essas, né? Eu trago aqui um pouco um resumo, né, basicamente daquilo que mudou. Então eu organizei aqui por capítulos, né? Então esses itens aqui são os itens da norma e na frente um breve resumo, né? Não está exatamente do jeito que está escrito na norma, nem daria para ser assim, mas já dá para ter uma ideia de como ela virá, né? Então, lá no item 1, o 3.x, né, que são os subitens do item 3, que é o item de definições, várias definições foram acrescidas de notas, né? Então, nós tivemos várias complementações das definições, talvez naquela direção do aumento da auditabilidade, ou seja, do esclarecimento de informações que talvez estivessem obscuras ou causassem diferença de interpretação. Então, eu acho que é uma direção acertada essa ideia de esclarecer melhor os requisitos. Depois, lá no item 4.1 e 4.2, né, a necessidade de evidência através de informação documentada. Se vocês lembrarem, né, 4.1 e 4.2 é contexto e partes interessadas. Isso não aparecia como uma obrigatoriedade, a informação documentada, agora vai aparecer. E também, lá no 4.1 e 4.2, a questão relacionada às mudanças climáticas, que tinha sido lançada ainda nesse ano como uma emenda às normas. Também um outro ponto polêmico, porque não é tradicional que haja emendas. Normalmente as normas elas são revisadas, ou quando há emendas, são emendas de correção de texto, né? Eu ia falar português, mas às vezes é do inglês também. São documentos que apenas corrigem coisas que não podem passar, né? E em 2024 a gente teve uma correção, uma emenda de acréscimo de um requisito, que é a necessidade de considerar as mudanças climáticas no contexto da organização. Isso era uma emenda, agora passa a ser incorporada ao texto da norma. Isso já era de se esperar, né? A gente não podia ir por outro caminho, a menos que ela fosse eliminada definitivamente. Não vai deixar de ser uma emenda, vai passar a fazer parte do texto. Lá no 5.1, que trata da liderança, a gente vai ter a necessidade da alta direção promover uma cultura da qualidade. Isso é bastante discutível, né? Não porque seja inadequado ou porque não seja uma boa, né? Mas porque são termos genéricos, né? Então, por exemplo, cultura da qualidade envolve ética, integridade e a mentalidade para a qualidade. Difícil auditar uma coisa dessa, né? Difícil evidenciar isso. Até a interpretação do que quer dizer ética em qualidade é algo bastante subjetivo, né? Então, as evidências vão estar, na verdade, no esforço da direção nesse caminho, mais do que no resultado efetivo desse esforço, né? Porque é difícil um auditor ali no espaço amostral de uma auditoria atestar uma coisa desse tipo. Então, ainda há o que se esperar, primeiro, né, para confirmar se isso vai ou não aparecer no texto, e segundo, para garantir que isso vai ter, que isso vai ser evidenciado através das auditorias ou de que maneira isso vai acontecer. Lá no item 5.2, ainda dentro do capítulo da liderança, onde na política, né, tem lá umas subdivisões em que a gente estabelece a necessidade da política ter uma determinada estrutura, alguns requisitos mínimos, e depois diz que ela precisa ser comunicada.
né? E aí na comunicação da política foram eliminados os termos entendida e aplicada, porque antes, vocês vão se lembrar, era comunicada, entendida e aplicada na organização. Esses dois termos sumiram, né? Eu aposto, né, ou tenho a impressão de que isso aconteceu porque lá na frente, no item relacionado à comunicação, né, existe a necessidade de avaliar a eficácia da comunicação. Então, lá no 7.4, como a política vai ser comunicada e espera-se que seja verificada a eficácia, é provável que tenha sido eliminada essa redundância, né, que haveria se o entendido e aplicado não fosse eliminado naquele momento. Eu aposto nisso, né? Porque, obviamente, a política precisa ser entendida e aplicada, mas a verificação da eficácia pode ser um meio de garantir isso. Depois, lá no item 6.2, que trata de planejamento, né, os objetivos da qualidade precisam ser mensuráveis apenas quando praticável, né? Isso também é outra polêmica, né? Alguns analisam isso como um retrocesso, né? Porque como é que eu vou estabelecer um objetivo que não seja mensurável, né? Como é que eu vou saber se eu cumpri aquele objetivo ou não? É um objetivo subjetivo, né? Sim, objetivos que não são mensuráveis são apenas, na minha visão, né? São apenas uma boa intenção, né? Um direcionamento que a empresa pretende ter e colocar isso como um requisito cuja auditoria ou cuja verificação também passa a ser questionável, né? Talvez não seja a maneira mais prática e mais objetiva, na contramão daquela tal da auditabilidade, talvez não seja a melhor forma de tratar um elemento desse, né? Não sei se isso vai permanecer até o final, né? Apostaria que isso não fica no documento definitivo publicado lá na frente. O 7.14 tem uma mudança importante, apesar disso aparecer nas notas, né? Então, as notas a gente sabe que não são requisitos, né? Notas são a explicação ou uma recomendação. O auditor não pode cobrar o que está na nota. Você, gestor e implementador do sistema de gestão, precisa analisar se isso faz sentido ou não para a tua organização, se é bom para ela ou não, que o ambiente para a operação dos processos inclua, né, o ambiente tecnológico, isso é interessante, claro, né? É interessante que ele tenha colocado aqui como tecnologias emergentes. Se a gente olhar para a versão do CD1, aqui estava escrito inteligência artificial, metaverso, né? Coisas até que já se tornaram obsoletas, né? Metaverso, como a gente sabe, não pegou, né? Então aqui foi trocado para uma visão mais genérica do que seria tecnologias emergentes. Então é um ambiente tecnológico, é um ambiente cultural, né? Aqui tem a conexão ali com o que nós vimos na promoção pela liderança de uma cultura da qualidade, ética, íntegra, né? Então aparece aqui a cultura da qualidade, comportamento ético, segurança de produtos e pessoas, a qualidade de vida no trabalho. E aí dois pontos que eu fiz questão aqui de sublinhar, né? Equidade e diversidade. Né? Então é entendido que a equidade e a diversidade promovem um ambiente de trabalho adequado para a produção ou para a entrega do serviço, para a gestão da qualidade de uma organização. Mais uma vez, né, parece que é uma indicação de uma direção, talvez essa aqui seja aquela premissa das ODSs, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que foram mencionados lá como premissa para a revisão da norma, talvez esse seja o resultado desse esforço. Mais uma vez, é uma nota que não é obrigatória, mas também estou curioso para saber como os auditores vão enxergar esse elemento e tenho medo disso se tornar né, uma coisa descontrolada, assim, talvez um espaço exagerado aí para interpretações pessoais, idiosincrasias aí, e não interpretações objetivas daquilo que a norma quer dizer. Também existe aqui o ambiente organizacional, que levaria em conta, né, questões de liderança, canais claros de comunicação, empoderamento dos trabalhadores, né, uma tradução livre aí do empowerment, quer dizer, os trabalhadores ganhando, né, autoridade, talvez, ganhando alguma autonomia para realizar os seus trabalhos, né, e isso faz parte do que nós chamamos aqui de ambiente para operação, tá?
Lá no item 7.1.5, né, a gente vai lembrar que o 715 são os recursos para medição, né, o antigo aí, controle de equipamentos de medição e monitoramento, dispositivos de monitoramento e medição, quer dizer, são os recursos necessários para fazer a medição e controle dos processos, né. Voltou aqui a referência a uma norma que tinha saído da referência da ISO, estava em versões anteriores, a ISO 10012, que é uma norma para calibração de equipamento de medição. Está numa nota, não é obrigatório, então, mas volta a menção a essa norma, que é bastante interessante para esse processo, né, de calibração de equipamento de medição. E volta aqui também uma outra, né, que temos aqui a volta dos que não foram, né, porque esses dois itens são itens que sempre foram interessantes e valiam a pena, e as empresas levavam em consideração e aplicavam de fato esses conceitos, independente disso não estar mais explícito na norma. Agora voltou a estar explícito, e a validação do software, que é assim, né, se o software afeta de algum jeito o resultado na medição e no monitoramento, a gente precisa garantir que aquele software dá os resultados esperados. E isso é como se fosse uma calibração de software, só que nesse tipo de recurso a gente chama de validação. Quer dizer, eu testo o resultado daquele software através de um modelo alternativo, uma forma alternativa para comparar os resultados e verificar se eles estão de acordo com o que se esperava, dentro de margens aceitáveis. Então, esses dois itens aqui que estão relacionados aos recursos de monitoramento e medição voltaram a estar presentes dentro lá do 7.1.5. O 7.4, que trata de comunicação, então veio aqui um requisito novo, né, necessário implementar um processo para avaliar a eficácia da comunicação, quer dizer, não basta comunicar, eu preciso avaliar se o resultado dessa comunicação está sendo obtido, se a comunicação é efetiva, né, partindo do princípio de que a informação efetiva é aquela que chega no seu destinatário final como uma da forma que deveria, né, como deveria chegar. Então essa é mais uma forma de garantir que eu não cumpro os requisitos apenas por cumprir, mas que eles trazem algum resultado. Essa ideia da eficácia da comunicação é, na minha opinião, o que eliminou a necessidade da comunicação da política ser entendida e aplicada. Isso seria uma redundância. E, por último, né, o 7.5.2, ela diz que os usuários deveriam revisar, atualizar, reaprovar a informação documentada. Eu não sei se foi isso que eles quiseram dizer, né, mas essa aqui é uma tradução, porque na norma, na versão original ali do CD2, né, do Committee Draft 2, aparece a palavra users, né? Então a tradução literal e óbvio para isso é usuários, ou seja, nós não estamos falando aqui dos gestores, da alta direção, do cara da qualidade, né? Nada disso, é o usuário, a pessoa que usa o documento. Então tá dando aqui talvez mais um reforço da ideia do empowerment ali de cima, né? O empoderamento, quer dizer, os caras que usam os documentos deveriam olhar para esses documentos e essa informação documentada e criticar se ela continua atual, se ela está atualizada, se ela precisa de revisões, né? Pode ser uma interpretação errada, como eu disse, é uma tradução literal do users, né? Pode ser que isso se modifique no futuro, mas faz parte, é o que está aparecendo ali no Committee Draft 2, né? E é isso, né? Assim, coisas interessantes aqui. Veja que as revisões pararam no 7.5, né? Não tem revisão do 7.6 adiante, ou seja, não tem revisão na operação, controles operacionais, todos aqueles subitens, né? Gigantes lá do item 8, por exemplo, 8.3, gestão de projetos, né? Produção efetivamente, ações corretivas, não tem nenhuma revisão do item 9, auditoria interna, avaliação da conformidade, análise crítica, e não tem revisão no item 10, que são os tratamentos das não conformidades, a solução dos problemas que acontecem. Né? Então, as revisões vão até o 7.5.2. Não sei se na próxima versão, se eles pararam porque acabou a tinta da caneta, então foram só até o item 7.5, ou se isso talvez venha na próxima revisão, que é um DIS, né, que é um Draft International, já passa a ser algo além do Committee Draft, ou seja, sai do comitê e vai para o TC de fato mais amplo, aí já vai ter consulta pública, já vai ter votação para essas revisões.
Mas, por enquanto, parou-se aqui, né? E é isso, né? Nesse momento, é onde estamos, né? Vale ressaltar, voltando aqui, que o calendário, nós estamos muito longe, né, dele terminar. A gente está aqui há mais ou menos 2 anos, né? Um ano e 10 meses do prazo para publicação. Então, até lá, muita coisa vai mudar. Ainda tem duas etapas, né? A de Draft International e Final Draft International. O FDs já é uma versão que vai mudar pouco para o Draft International. Então a gente pode entender que até junho de 2026 a gente já vai ter uma versão muito próxima da definitiva. Mas aqui, ainda indo para o DIS, ainda tem muita coisa para mudar e a gente entende que algumas dessas mudanças que foram propostas ainda devam sofrer revisões, tá bom? É isso, espero que tenham gostado aí, comente, compartilhe, fala com a gente, vamos trocar ideias sobre. Valeu, um abraço.